Bom, então nesse vídeo a gente vai ver como fazer o diagrama de Pareto no Excel. Utilizando o exemplo da nossa aula, onde em um estudo sobre a existência de problemas em moradias, tem-se a lista de habitação com reclamações a seguir. Então a gente tem vários problemas: trincas em paredes, lajes e tetos, impermeabilização, pisos cerâmicos, defeitos hidráulicos, problemas no estrutural e outros tipos de problemas. Um total aí de 130 visualizações aí de problemas. Aqui a gente tem então a frequência, então quantas vezes apareceu cada tipo de problema nas moradias. E para fazer o diagrama de Pareto, primeiramente a gente precisa copiar essa tabelinha sem o total, tá? Só até outros. Dá um Ctrl C e copia aqui para baixo. Por quê? Porque a gente precisa deixar de forma decrescente a frequência, tá? E aí esse total aqui ele complica um pouquinho aí. Para deixar de forma fácil, como é que a gente calcula de forma decrescente essa frequência? Vai selecionar toda essa coluna aqui de frequência, vai em clica com o botão direito, vai em classificar e classificar do maior para o menor. Vai aparecer aqui expandir a seleção, vocês colocam que sim, né? Deixam selecionado e colocam em classificar. Quando vocês deixam expandir a seleção, ele vai modificar também os problemas em moradias conforme modifica a frequência. Então, a gente tem aqui trincas em paredes, 35. Podem verificar que o mesmo valor está para o mesmo nome aqui, se analisar aqui em cima, né? 29, 29, 29 defeitos hidráulicos, 29. Bom, feito de forma decrescente, a gente precisa criar duas colunas. A primeira é a porcentagem e a segunda é a porcentagem acumulada. A porcentagem acumulada vai ser aquela linha que aparece no nosso diagrama de Pareto, né? Só que aí, para calcular de forma mais fácil a porcentagem acumulada, a gente calcula a porcentagem primeiro. A porcentagem, como que a gente calcula aí de cada problema? Ela vai ser igual, né, a frequência dividido por o valor total. Nesse caso, a gente pode clicar no 130 e colocar um cifrão antes do 9 e antes do B para congelar essa célula, porque quando a gente for arrastar, ela tem que permanecer essa mesma. Ou digitar um F4, ele já congela. Em alguns computadores, às vezes não, dependendo do teclado. Mas, se você não quiser congelar para não dar problema aí, prefere digitar o 130, não tem problema. Dividido por 130, multiplica por 100, para dar a porcentagem, né? Então, aqui a gente tem 26,9 a porcentagem de problemas com trincas em paredes, lajes e tetos. Para saber do restante, a gente vai aqui no maisinho, no ladinho, e arrasta até o último problema. Feita a porcentagem, a gente quer calcular a porcentagem acumulada desses problemas. Para a porcentagem acumulada, a primeira porcentagem vai ser igual à primeira porcentagem aqui do primeiro problema. A partir da segunda, vai ser igual à porcentagem acumulada anterior, mais a porcentagem do segundo problema aqui. Calculou essa do segundo, a gente vai aqui do ladinho e arrasta, do segundo em diante, né? Então, aqui no final, percebo que tem que dar 100. Se não der 100, tem alguma coisa errada, né? Tem que fechar 100%. Feito essa tabelinha, a gente consegue gerar já o diagrama de Pareto. Para gerar o diagrama de Pareto, a gente precisa selecionar a coluna de problemas e moradias, frequência e porcentagem acumulada. Selecionou as três colunas, a gente vai em inserir, gráficos, e aqui dependendo da tua versão do Excel, mas eu acredito que a partir da 2013 todas tenham essa opção de gráfico de combinação, tá? Então, vocês vão procurar esse gráfico de combinação, onde tem colunas e uma linha, vão clicar nele, tem três tipos aqui. A gente vai selecionar esse segundo, que é o que tem a linha no eixo secundário.
Então, a gente quer esse de 0 ali a 120, que é a porcentagem acumulada. Clicou nele, a gente já tem o diagrama aqui de Pareto, né? Então, deixa eu aumentar aqui. Então, aqui o diagrama, ele já está pronto, mas esteticamente, para deixar um pouco melhor aí, a gente pode diminuir esse espaçamento. Clica em cima das colunas, selecionou todas elas, botão direito, vai em formatar série de dados e diminui esse espaçamento aqui. Nesse caso, eu vou deixar 10, mas isso vai da opção aí de cada um, não tem uma regra. Então, aqui ficou o nosso diagrama de Pareto. Ah, mas aqui tá até 120, a porcentagem só vai a 100. Vocês também podem modificar daí aqui. Podem clicar com o botão direito, vai em formatar eixo, e aqui o máximo tá 120, vocês podem deixar 100, por exemplo. E aí modifica aqui o gráfico, mas também é opcional, tá? Só fica um pouco mais apresentável aí, até porque a porcentagem só vai até 100. Certo? Então, esse daqui é o exemplo do diagrama de Pareto. Bom, para analisar esse diagrama de Pareto, a gente vai verificar sempre a relação 80-20, ou pelo menos 60 aí, né? Dependendo de cada problema. Nesse caso, se a gente analisar essa linha da porcentagem acumulada, a gente percebe que aqui no segundo, ó, clicando em cima da linha, vai aparecer um valor de 67,7%. Ou seja, 67,7% dos problemas estão relacionados a essas duas primeiras colunas, que é trincas em paredes, lajes e tetos e defeitos hidráulicos. Se eu pegar as 3 primeiras, vai me dar um valor de desculpa, na verdade, as 3 primeiras colunas, né, vai dar um valor de 67 aqui, ó. 67,7 aproximado aí da porcentagem acumulada. Então, as 67,7% dos problemas estão relacionados às 3 primeiras, não às 2. Então, trincas em paredes, lajes e tetos, defeitos hidráulicos e pisos cerâmicos. O que a gente, então, conclui? Que eu não preciso tentar resolver todos os problemas em moradias. Eu posso primeiro, então, selecionar esses 3 primeiros para resolver. Resolvendo esses 3 problemas, eu já consigo resolver quase 70% aí dos problemas, né? Então, percebo, metade das causas eu consigo resolver já 70% dos problemas. Então, o diagrama de Pareto, ele serve justamente para isso, né? Para focar na resolução dos problemas. E você não dispersar, às vezes você não sabe nem por onde começar, qual problema resolver primeiro, e o diagrama de Pareto, ele te dá uma indicação aí por onde começar, quais são os problemas que tem a maior frequência aí. Então, o diagrama de Pareto é isso aí.